Bom, boa tarde. Como ela falou, sou Nelson Paim. Eu hoje estou responsável pela comercialização de produtos especiais. Produtos especiais é uma cesta de um monte de coisas, mas, dentre eles, o óleo lubrificante básico. Temos lá parafinas, solventes, uma série de coisas. Hoje, tanto o mercado interno quanto o mercado externo também, a gente está fazendo essa integração. Um aspecto também que eu acho que é importante é bem uma palestra, né? Eu vi umas palestras de manhã, realmente palestras, aulas bastante didáticas, informativas. E a nossa intenção é estar aqui presente. Agradeço o convite, parabéns pela organização. Eu acho que esse tipo de evento é super importante. Reunir a comunidade de determinados segmentos é bastante importante, porque é a oportunidade de estar ali trocando visões, não necessariamente aqui, né, mas no entorno, né? Acho que isso é super relevante. Para quem já me conhece, né, eu estou há alguns anos nessa área de óleos básicos. Um período eu fiquei fora, mas acabei voltando. Deve ter algum imã aí nesse negócio que traz a gente de volta. Mas é uma área bastante interessante, dentro de um contexto de petróleo, derivados. Quando a gente fala assim de produtos especiais, no meu ponto de vista, tem uma conotação positiva, né? São produtos diferentes. Tem um caráter de commodity, mas também tem questões especiais que cabem serem analisadas, respeitadas e trabalhadas, né? Então, acho que eu, pessoalmente, gosto muito da área, me sinto bem. Como estou há bastante tempo, acho que o mercado sofreu naturalmente, né? As mudanças foram acontecendo. A gente vem aí de uma época de monopólio legal, monopólio de fato, e um ambiente mais competitivo, mas extremamente, eu diria, relevante, importante e coerente, né? Quando a gente faz a comparação, né, na questão do re-refino, por exemplo, né, lá nos Estados Unidos, achei muito boa a palestra, porque a gente viu lá questões parecidas, mas tem por trás acho que uma diferença relevante é que lá a gente está, como o Tiago comentou também, a gente aqui, por uma questão, eu diria, uma característica de contexto mundial, né, as coisas acontecem em momentos diferentes em cada local, né? Então, lá a gente vivencia, vê a questão do mercado como um drive mais relevante, e aqui a gente está caminhando para isso também. Então, acho que estamos no caminho. Espero, na verdade, apresentar alguma coisa mais para estar aberto aí a comentários e perguntas sobre o assunto. Bom, vamos lá. Essa aqui é a nossa visão, consolidando informações. Nós temos, desculpa, Sindicom, ANP, dados de importação. A gente achou por bem, mesmo falando de óleo básico, consolidar aqui também um paralelismo com as vendas Sindicom de óleo acabado, que são informações que são publicadas, então acho que é importante trabalhar com dados assim bem disponíveis, né? Na verdade, aqui a intenção é mostrar que o mercado nacional de básico, nos últimos anos, ele veio numa crescente, não está apontando, mas não veio muito ao caso, assim, não é nenhuma aula como eu falei, né? Eu apertei. É que na tela aqui que eu acho que não funciona direito, né? Vê que aqui funciona. O contraste acho que é muito forte. Bom, o fato é o seguinte, eu acho que o mais relevante é o mercado, né? A situação econômica, como já foi mostrado aqui, está trazendo um resultado em 2016 de queda em termos de demanda natural, eu diria, ambiente econômico, não tem muito o que eu dizer aqui de novo, né? Vou chover no molhado porque já vimos bastante coisa de manhã sobre questões macroeconômicas e tal, e é a vida. Acho que o mercado de lubrificantes segue bem o drive do crescimento industrial, do crescimento econômico do país. Nenhuma novidade. E pelas nossas medidas, né, a forma como a gente avalia, o que a gente chama de mercado aparente, até junho, comparado com o mesmo período do ano passado, a gente viu uma queda de 10%, quer dizer, uma queda relevante, e estimamos, né, ligamos ali uma bolinha de cristal e tal, e estimamos
que deve terminar o ano aí com uma queda de 8% a 9% em relação ao ano passado, né? Essa medida, de novo, é uma medida bastante aparente, né, dado que a medida que a gente tem é pela composição dos players, né, a nossa produção, a nossa venda, a informação nossa, juntamente com a informação de importação e do re-refino que vem via ANP com alguma defasagem de tempo. Então, tem realmente uma imprecisão, mas, de novo, olhando no médio e longo prazo, ela acaba se compensando, tá? Então, essa é também já bastante objetivamente colocado hoje aqui, né? Questões cambiais são relevantes nesse negócio, uma vez que nós temos uma moeda aqui, mas o mercado hoje também de óleo básico é bem global. A gente não pode trabalhar enxergando de forma diferente, senão seria ou anticompetitivo ou supercompetitivo, seja lá como poderia ser colocado, né? Não entendendo, não enxergando que a gente está no mercado global, logo a questão cambial é relevante. E o que a gente, né, todo mundo já sabe, temos aí uma situação mais no recente de quedas, oscilações grandes, isso traz um desconforto, traz às vezes uma não clareza de certos movimentos, mas é um efeito que não está no nosso controle, eu diria, né? Aliás, eu falei errado, né? Porque eu apertei errado, eu estava falando do câmbio, mas não deixa de ser um fenômeno parecido, em amplitudes, momentos diferentes, do que eu estava mostrando aqui no gráfico e falando outra coisa, que é o movimento no período mais recente, que é de queda, né? Então, o câmbio, aqui voltando então, colocando o slide certo, teve aquela super elevação no passado recente e agora essa queda e oscilações que a gente vê aí no dia a dia ou semanalmente, ainda um certo nervosismo e aí nas expectativas do que vai acontecer daqui para frente em termos de país como um todo. Aqui, na verdade, era o gráfico do petróleo, uma dinâmica um pouco diferente, porque, na verdade, ele veio subindo, ficou no patamares muito elevados durante bastante tempo, desde o final daqueles efeitos da crise de final de 2008, 2009, veio para um patamar historicamente bastante elevado, e com essa queda brusca ali em 2014, que todos nós sabemos que começa a apertar a vida de todo mundo, né? Como foi mostrado também nas informações que foram colocadas aqui sobre os efeitos, por exemplo, no re-refino, os efeitos no óleo básico. No fundo, a gente está falando da mesma coisa. Aqui já passei. Aqui, meramente, para fazer a junção disso tudo, né? Isso tudo não, aqui a gente está falando mais de commodity, né? Como eu estava falando no início. Do meu ponto de vista, o básico, ele é um produto especial, não tem necessariamente uma dinâmica de uma commodity derivada de petróleo da mesma forma, da mesma dinâmica, a mesma amplitude que tem combustíveis, por exemplo, mas ele tem seus efeitos, ou seja, é inevitável, não consigo apontar, mas o que importa é o seguinte, a linha pontilhada em preto é a oscilação do petróleo na mesma unidade de medida aqui em dólar por tonelada que a gente compilou os dados de cotações de básicos em geral. Então, não se preocupa com a curva azul, vermelha, laranja, mas o fato é que a gente pode observar, por exemplo, realmente não está dando, pode observar, por exemplo, aqui no início, uma coincidência que demonstra até essa dinâmica diferenciada, em que nós tivemos uma elevação do petróleo e uma queda de cotações de básico. Ou seja, o que eu quero dizer quando eu estava falando, ele é uma commodity, mas nem tanto. Ele acaba seguindo os efeitos do petróleo, que é óbvio, em derivado de petróleo, mas ele tem a sua dinâmica própria nas questões de oferta e demanda e outros efeitos, outras situações, como, por exemplo, essas mudanças de tipo de produto que estão sendo ofertados pela, digamos, evolução tecnológica em termos de demanda de óleo lubrificante e a resposta do refino em termos de tecnologia de óleos grupo 1, grupo 2, na evolução de 1 para 2, em que trouxe também a dinâmica um pouco diferente. Mas o fato é que, na nossa visão, acaba seguindo os efeitos de petróleo, seja porque aperta a margem ou folga a margem, implica um fechamento de uma planta menos eficiente,
a entrada de uma planta mais eficiente, ou seja, tem aspectos também que fazem com que, efetivamente, a dinâmica seja diferente. Tá? O que a gente compila, então, de uma certa forma, visão? Não gosto muito desse aspecto visão, mas não deixa de ser, né? Como já colocado no início, o mercado de básico 2016 deve ficar ali 8, 9, sei lá, 10% em relação a 15%, que já não foi assim um mercado talvez muito bom. De novo, o fato do grupo 2 ser um produto que efetivamente é demandado pelos segmentos de lubrificante, para a produção de lubrificante, por conta também de demandas de equipamento, de automóvel. Existe uma oferta maior. A gente já vê aí, talvez, chegar na ordem de 20% a 25% de participação desse negócio aqui no país. A gente tem percebido, mais no curto prazo, recente, uma redução de oferta dos leves. Tá? Então, você tem desculpa, ao contrário, eu pensei em redução de demanda, mas é excesso de oferta. Isso deve, então, levar, eventualmente, a margens mais apertadas, e aí provoca outro tipo de dinâmica. Com relação ao lubrificante acabado, não é o que eu trabalho, mas é o que a gente tem que estar relacionado, né? Afinal de contas, nós somos, como produtor de básico, uma matéria-prima, eu diria, com bastante relevância, né, para o negócio. A gente não pode olhar separado. A gente vê um mercado bastante disputado, ou seja, na hora que, como o nosso almoço ali, né, na hora que chega muita demanda e você tem uma oferta menor, você fica talvez em pé ali com o prato na mão. Não é crítica não, pelo amor de Deus, tá? Meramente para aproveitar o exemplo. Está tudo ótimo, a organização está 10, é mais para aproveitar o exemplo, né? A gente brinca muito lá, né? Festa está animada, tem muita gente chegando, mas está acabando a bebida e aí você sai no tapa. Natural, mundo real, nada demais. Não estou falando nenhuma grande novidade aqui, nenhuma tese de mestrado, né? E a gente espera, né, o crescimento, como todos nós, né? Acho que foi falado aqui também na questão de ciclo, né? Isso a gente vê também ao longo do tempo, alguns ciclos, né, onde você tem necessariamente oscilações aí, e a gente espera tá no fundo, né? Esperamos que a gente esteja bem lá estejamos no fundo e daqui para frente que tenha um crescimento. Mas a bola de cristal não é perfeita. Bom, aqui é só para relembrar, não é nenhuma novidade, né? A Petrobras tem 3 ativos de produção, sendo o principal aqui não, lá no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, com a refinaria Duque de Caxias, produção de grupo 1, a Relan, lá na Bahia, uma produção bem menor, bem mais, eu diria, hoje só está com um tipo de produto. Lá, eu diria, o forte lá é a parafina, e na Reduc é o inverso. A gente tem uma produção bem maior de lubrificante em relação à parafina. E a Lubinor com nossos óleos naftênicos. Então, não tem grandes novidades. Recentemente, a gente, em termos de novo produto, nós lançamos um naftênico mais pesado, no Lubinor, o NH400, que a gente espera contribuir aí com um aumento de portfólio dentro do que é possível para a gente, né? Para quem é mais antigo, né, a Petrobras tinha alguns projetos, antigo mesmo, estou falando de 15, 20 anos atrás, né, que a Petrobras tinha anunciado, nós tínhamos projetos relacionados a investimento em produção de grupo 2. Infelizmente, isso aí não aconteceu, né? Então, a gente não tem hoje um plano, efetivamente, de investimento na área de óleos básicos. O nosso portfólio, salvo uma questão ou outra, como essa casa do naftênico, né, a gente fica ali o tempo todo, nossos pesquisadores, a turma de engenharia de refino, buscando, eventualmente, dentro do que tem, implementar uma mudança ou outra, mas uma mudança radical, como um investimento efetivamente,
alteração de rota de produção nós não temos. Então, é esse o nosso posicionamento e esperamos continuar atendendo bem com o que nós temos em termos de hardware. Associado ao hardware que nós temos de produção, o mercado é basicamente aqui no Sudeste, então já há bastante tempo opera com os produtos vindos do Nordeste aqui para São Paulo, Rio, né? Então, a gente faz entregas de óleo básico direto das refinarias, obviamente da Reduc, que é o principal volume que sai de lá diretamente, não tem outra forma de sair, é rodoviário, é dutor viário, e as refinarias do Nordeste, por estarem no Nordeste, a gente acaba tendo que trazer aqui para o Sudeste, ofertando em terminais para entrega rodoviária. Temos 2 operações no Rio e uma aqui em Santos, mas o maior volume é Santos. Bom, acho que é basicamente isso. Como eu falei, não tem grande novidade, é mais para trazer a presença da Petrobras aqui e, corporativamente, nós temos esse contato e podemos ser procurados aí por qualquer informação adicional, coisa que valha. Aqui está ali, lubrificantes@petrobras.com.br, está ali.